Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. E agora a gente vai ter uma série muito especial, que vão ser 4 episódios focados no Salt Summit. Experiência que a gente teve e acabou agora a semana passada, onde a gente teve 3 dias de imersão num dos maiores eventos de inovação da América Latina. E ao meu lado temos aqui Carolina Filipelli. A própria. Como está? Tudo certo? Tudo certo, muito feliz de estar com essas feras aqui hoje para falar dos principais insights que tivemos aí no Salt Summit, né? Tô bem feliz. Muito bom. E para conversar hoje com a gente sobre tendências de serviços, gestão humanizada, a gente tem aqui a Rita Fagundes, que é diretora da nossa unidade que é Sesc Anchieta, e o Eduardo Schmitz, que é diretor do Sesc Protásio Alves. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Bacana ter vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite aí. Muito obrigada, gente, que agradece, né, Dudu? Prazer estar aqui com vocês. Uma honra para nós. Que legal. Antes de a gente começar o bate-papo falando de inovação, tendências, gestão humanizada, quem é a Rita? Quem é o Eduardo? Pra galera conhecer um pouquinho de você, assim. Pessoa física, né? Não falando de empresa nesse CPF. ponto aí. Isso, falando de CPF. Primeiro as damas. Tá bom, sabia que tu ia dizer isso. Tava esperando, né? Bom, eu tenho 48 anos, né? Sou mãe, sou esposa também, além do CNPJ, Além né? do CNPJ. Sou terapeuta de autoconhecimento também, fora do Sesc, né? Eu sigo uma linha de autoconhecimento aí, que é o PETOR, que é uma metodologia muito legal. Então, sou muito voltada para a questão mais holística, mais espiritual, assim, dos relacionamentos, né? Dos comportamentos. E isso é algo que eu adoro muito, né? Então, fora do Sesc, a minha vida no Sesc, metade da minha vida, esse ano, metade da minha vida, 24 anos de Sesc, agora em maio, mês que vem. Mas fora isso, né? Sou terapeuta também e, enfim, sou gateira, agora cachorreira, costureira. Tem outras coisas aí também que eu curto. A gente tem que ter, né? Algo fora do trabalho. Extremamente importante. Muito bom. Verdade. Eu também tenho o tempo de Sesc a metade da minha vida, né? Tô fazendo 21 anos de Sesc, né? 42 de idade. Sou papai do Augusto e do Bento. O Augusto tem 5 anos, o Bento tem 2, que é a coisa mais importante para mim, marido da Natália, né? Tô no Sesc desde 2004, meu primeiro e único trabalho de carteira assinada. Comecei dando aula na academia, né? Sou formado em educação física, gosto muito de estudar, especialmente estudar as questões relacionadas ao envelhecimento humano, né? Um dos trabalhos que eu fiz no Sesc. Então, eu fiz um mestrado em envelhecimento humano, depois um doutorado em educação na URGS e agora estou me aventurando num pós-doutorado na Trinity College, na Irlanda, estudando sobre saúde cerebral, que é uma das questões que preocupam a saúde pública, né? Atual e do futuro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Agora estou lá no Sesc Protásio Alves. E vamos bater esse papo sobre inovação, então. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Eu estou fazendo 9 anos de casa, mas não é a metade. Um pouquinho mais. Eu não vou falar, não. Não é para falar nada, não. Tá, vamos lá então. Vamos começar. Falando de Salt Summit, como é que foi a experiência para vocês? Estivemos lá também, né? Carol e eu lá nos 3 dias, envolvido em outras atividades ali referente ao Lab. Para vocês, como é que foi essa experiência do Salt Summit? Foi a primeira vez que vocês foram? O que vocês, dando um breve resumão, assim, antes de entrar no detalhe que a gente vai falar. Para mim foi a segunda experiência, né? Eu já tinha ido em outro ano. Esse ano eu considerei assim o evento muito mais organizado, muito mais fácil assim de acessar, né? Com uma disponibilidade ali de serviços também muito legal. Claro, é sempre aquela gama muito grande, né? De propostas, atividades. Enfim, a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai olhar e vai participar, porque a vontade é a gente querer olhar tudo, né? Mas esse ano o evento estava muito, muito lindo, assim, e muito organizado na questão, assim, de tu poder te organizar também, poder escolher bem aquilo que tu ia olhar, né? Então, a gente teve a parceria com o Gil também, que nos orientou muito nesse sentido, né? Então, foi muito legal a experiência esse ano. Eu não consegui participar dos 3 dias, né? Mas dos dias que eu participei, assim, foi uma experiência bem rica, bem importante. Eu achei demais, foi a segunda experiência também, eu tinha ido no ano passado, e a sensação que eu fiquei é que quando a gente vai no Salt Summit, a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo.
Essa é a sensação. E embora a gente tenha assim diferentes temas, aqueles diversos palcos, a gente consegue perceber que existe assim algo comum entre todos os temas que estão sendo trabalhados, né? Aquelas palavras-chave, aquelas ideias centrais que circulam assim por todos os palcos, e que seja um tema relacionado lá à agricultura ou à educação, parece que tem sempre um eixo central, né? Que acaba circulando ali entre todos os palcos. Então, assim, achei sensacional, e a vontade que dá, a gente já fica esperando pelo próximo, né? Essa é a sensação que dá. Tá muito bacana, assim. E para você, assim, o que mais chamou a atenção no evento, assim, falando assim de questão de conceito, assim? O que vocês olharam, assim, que viram, assim, uau? Teve... O fator uau, né, na palestra. Eu achei interessante, assim, uma preocupação muito grande com uma palavra que eu vi muito, que foi a questão da resiliência, né? Da gente poder voltar, né? Se recuperar, talvez, né? Pensando no que a gente passou nos últimos tempos aí. E isso foi algo que me conectou muito com o evento, né? De como a gente pode, né, voltar, passar por situações, né, desafiadoras. E daí eu falo muito de mim, assim, né? Foi um desafio vir aqui pro Anchieta, né? Iniciar uma unidade e logo em seguida vir a enchente, né? Então a gente teve há um ano atrás aí essa experiência, recuperar muitas coisas, né, que a gente acabou perdendo. E então a palavra resiliência me conectou muito, assim, com o evento, né? E ali, como o Dudu falou, teve eixos norteadores, assim, para várias atividades, e eu vi esse tema sendo abordado em várias palestras, desde lá da questão climática, né, até a questão da liderança, né, que é um tema que eu sempre busco também, né, como ser resiliente, né, como conseguir passar por experiências desafiadoras, né, claro que a resiliência vem da física, né, de voltar ao que era, né, a origem. Para o ser humano isso é impossível, né? A gente não volta à origem, a gente se fortalece com as experiências, a gente se fortalece com as dificuldades, a gente se torna... enfim, mais flexível também, né? E então esse termo resiliência aplicado ao humano me chamou muito a atenção, assim, me conectou muito com o evento. Tá certo. Tu sabe que teve 3 coisas que ficaram muito gravadas para mim, que tem uma relação próxima, acho que do que a Rita trouxe, né? Mas, claro, a primeira coisa, assim, que a gente ouve demais é a questão da inteligência artificial como um caminho sem volta, né? Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial como um ramo específico da tecnologia que vem para suportar algo que a gente jamais pode perder, que são as conexões humanas. Que é a segunda coisa que ficou gravada para mim, né? Que com todo o desenvolvimento tecnológico, tudo é sobre relacionamento humano, e a inteligência artificial deve vir para poder suportar e melhorar processos e o trabalho humano, mas para que essas conexões se qualifiquem, né? E a terceira coisa, a questão do propósito, que também é algo que a gente bate bastante na tecla, mas eu acho que num mundo cada vez mais tecnológico vai ser ainda mais importante o senso de propósito, né? A Luísa Trajano trouxe muito isso na fala dela, né? Que sem propósito o trabalho fica vazio. Nós, seres humanos, precisamos do propósito. Então, foram 3 coisas que ficaram assim muito gravadas para mim. Deixa eu até fazer um link com isso que tu trouxe no começo, da gente olhar para o mundo, né, ver tudo que está acontecendo no mundo, e com o que vocês trouxeram agora dos temas principais, que foi resiliência e inteligência artificial. Nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, depois teve as enchentes na Espanha, depois teve as queimadas em Los Angeles. Foi um ano, assim, que quando a gente sai um pouco, assim, do olhar do Brasil, a gente viu que foi um ano desafiador, acho que de uma forma geral, né, fora outros eventos, assim, que aconteceram no mundo, as guerras e tudo mais. E também trazendo essa questão da tecnologia, a gente percebeu que foi um momento, assim, ao mesmo tempo que todo mundo passou por muita dificuldade, se agarrou na tecnologia para suprir algumas coisas ali que talvez o humano não fosse conseguir chegar, e tenho a impressão de que deu uma misturada em tudo, né? E justamente com isso que vocês trouxeram esse tema, da gente olhar para fora, a gente conseguiu perceber que essa preocupação do humano versus máquina está sendo uma preocupação mundial, né? O que vocês perceberam principalmente dessa balança aí? Humano, máquina, veio como apoio, veio como substituição? Como apoio, né? A gente, eu ouvi isso no evento, inclusive, né?
eu posso talvez ser um pouco radical, mas nunca vai substituir, né? Então, a inteligência artificial, a tecnologia tem que vir para nos apoiar, para tornar a nossa vida mais fácil, né? Para poder desocupar espaços dentro de nós, para a gente poder se dedicar a outras coisas, né? A ter mais tempo no olho. A segunda palavra, né, que me conectou muito ao evento foi a própria conexão, né? Mas a gente não pode se perder da autoconexão, né? De como a gente está conectado com a gente mesmo. E o evento nos... se a gente não estiver muito atento a isso, ele nos desconecta da gente mesmo, né? Porque é uma gama muito grande de informações, de atividades ali. Se tu não tiver, assim, com a tua essência muito, né, conectada, tu te perde. E daí tu vai para aquele lugar de querer cada vez mais, né? Ou muitas coisas, querer olhar tudo, e isso não é possível, né? Então, voltando à tua pergunta, né? A tecnologia tem que nos apoiar, né? Tem que liberar espaço para que a gente possa olhar no olho, para que a gente possa ter conversas significativas, para que a gente possa se relacionar, né? Somos seres relacionais, então isso nunca a gente vai poder perder, porque daí a gente sai do humano, né? Eu acho que é um belíssimo dilema, né? Quando a gente pensa assim, substitui ou complementa. Talvez o melhor verbo seja transformação. Eu acho que a tecnologia, ela transforma o trabalho humano. E não é de hoje, né? Se a gente olhar para a história do trabalho humano, desde sempre a tecnologia transformou o trabalho humano, desde quando o ser humano inventou a roda, por exemplo, né? E tantas outras tecnologias, depois que a gente passou por grandes revoluções, como a Revolução Industrial. Então, não é uma novidade de agora a tecnologia transformar o trabalho humano. Mas é lógico que o que chama muito atenção agora é a velocidade que isso está acontecendo e o advento da inteligência artificial, que transforma muito rapidamente, né? Tem um relatório do Fórum Mundial do Trabalho de 2023, que traz um dado impressionante, que entre 2023 e 2027, 83 milhões de postos de trabalho seriam substituídos por inteligência artificial, mas outros 69 milhões de postos de trabalho seriam criados. O grande gap é nós estarmos preparados para poder assumir esse trabalho. E aí o grande desafio é as pessoas estarem qualificadas para poder trabalhar com isso. Por isso que, se a gente quiser que a tecnologia, a inteligência artificial traga uma evolução para a gente socialmente, né, para a humanidade, a gente vai ter que preparar as pessoas para entender como usar dados, para entender, que foi outra coisa também muito falada, né, no South Summit, que não basta a gente ter inteligência artificial e ter muitos dados, as pessoas têm que saber lidar, têm que saber manejar esses dados. Usar, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco nessa linha. Pois é. Edu falou uma coisa bem interessante, que é a velocidade, e a Rita falou sobre a autoconexão. Tá? E a gente, acho que dá para incluir todo mundo, nós somos de uma geração que viveu, né, o antes da tecnologia total. Eu vivi. Né? Peguei o final. Eu vivi, eu tenho 30 anos. Pouco, né? 94. Pouco. Meu primeiro telefone foi o StarTAC. Não tinha telefone na minha época. E aí a gente viveu essa era, né, sem esse uso abusivo da tecnologia, toda a transformação digital e que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala de velocidade e autoconexão, o que eu percebo assim hoje nas relações humanas? Né? Inteligência artificial está aí, né? E foi tema bem forte ano passado, South Summit também, mas esse ano já tá no DNA, tá na veia já. Só que a impressão que eu tenho hoje lidando, né, em gestão de time e com o pessoal novo que está entrando agora, principalmente no mercado de trabalho, eu não sei até que ponto a gente está conseguindo equilibrar essa questão da velocidade e a autoconexão. Por quê? O que eu tenho percebido muito? Inteligência artificial e toda a tecnologia tem me dado mais velocidade nas ações. Só com isso eu ganho tempo para fazer mais coisa. E talvez não para me autoconectar ou me conectar com as pessoas. Né? Então eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade, e como a gente conversa com um monte de empresário justamente para falar dessa relação humana, quando se fala de RH, a gente está perdendo um pouco essa questão de conexão, essa questão de olho no olho, essa questão de sentar um com um, de conversar e principalmente ter a questão da autoconexão. Né? O que vocês pensam assim, nessa questão de como é que a gente equilibra, né, esse excesso de tecnologia, esse excesso de velocidade que a gente tem, que eu acho que não tem como voltar atrás, e tentar resgatar um pouco a questão, né, de voltar a ser humano.
que é uma coisa que teve uma batida muito grande no South Summit esse ano também. Né? Usa tecnologia, inteligência artificial, mas tu vê muita palestra voltada a cá. Vamos largar um pouquinho de lado, vamos sentar com as pessoas, olho no olho, ouvir as pessoas, aquela audição genuína mesmo. Né? Como é que a gente tenta equilibrar um pouco isso? Semana passada, eu sentei com uma colaboradora minha e ela me trouxe essa preocupação. Rita, eu queria ser mais conectada, eu queria estar mais ativa, rede social, essas coisas, eu ainda não sei isso, eu não entendo nada de inteligência artificial e ela estava muito preocupada. E enquanto eu ouvi ela falar, eu disse, que bênção. Porque isso é raro de ouvir, né? É muito raro, né? Numa pessoa mais ou menos da nossa idade, assim, e que não está ainda escrava, desculpa o termo, mas ainda escrava dessa coisa né, de ter que estar conectado, de ter que estar sabendo de tudo que está acontecendo. Postando e curtindo. Postando e curtindo, enfim, né? Então, eu falei para ela, que bênção, aproveita isso, né? Não te exige isso, porque isso é raro hoje, né? A gente não está... mas o que a gente tem que fazer é... primeiro, se conectar com a gente mesmo, né? O que isso está afetando dentro de nós, né? De que ponto dentro de ti tu te exige tanto estar conectado ou estar nessa velocidade, né? Que o Dudu trouxe. Quem é que está te exigindo isso? Normalmente somos nós mesmos que exigimos, né? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente poder se olhar. Né? A serviço de que está essa conexão? Né? Mostrando para quem, né? Isso. Então, essa autoanálise é importante, né? Para a gente poder começar a equilibrar isso dentro de nós. Né? Tem muito a questão da culpa, né? De não estar seguindo uma tendência, de não estar na mesma velocidade. Não estou na mesma velocidade, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, a gente tem que se olhar para poder entender o que está acontecendo internamente, né? E essa autoobservação é que vai fazer com que a gente tenha todos os dias, e é um trabalho que a gente precisa fazer todos os dias, né? De se perguntar e de se olhar para conseguir equilibrar, né? Senão tu vai na onda. Tem um autor das teorias críticas, aí, um autor do século passado, Helmut Rosa, que fala sobre a sociedade da aceleração. Não sei se vocês já ouviram, mas é interessantíssimo, assim. Depois ali, a Revolução Industrial, ele alerta de que a gente está indo para um lugar onde as pessoas vão estar alienadas, né? No momento que a gente está mega conectado com tudo, a gente está se alienando. Né? E o que é que ele traz como alienação? Alienação da gente mesmo. A gente não se relaciona mais, a gente não olha para a gente mais, a gente só sobrevive. Né? E na sociedade da aceleração, ele traz isso, né? Uma preocupação. Tem também outros, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem a sociedade da excitação, né? Que nos obriga a estar sendo estimulados o tempo todo e a gente estimulando o outro. E tem a sociedade do cansaço. Se a gente for olhar essas três teorias, a gente vai entender exatamente o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. E eles falaram isso há 100 anos atrás, né? Que coisa, né? E é bem preocupante, né? Eu, com todo esse olhar para as pessoas, é algo que me preocupa muito. Mas o que eu quero deixar é assim, quando tu entra nessa questão da aceleração, da excitação, de tu ter que estar respondendo o tempo todo, tu te desconecta de ti, tu te aliena. A nossa transformação, né? A nossa evolução acontece através dos relacionamentos, né? É o incômodo que o outro traz para mim que faz eu crescer e evoluir, né? É isso que me transforma. E as pessoas que conseguem hoje se relacionar mais... a gente ouve às vezes isso, né? Me relaciono muito bem com as máquinas, mal com as pessoas. Sim, e tá tendo a crise da solidão, né? Por conta disso. A gente está indo para uma sociedade doente, né? Mentalmente doente, não é à toa que a gente só ouve falar em saúde, né? Nessa preocupação com a saúde mental, aí porque as pessoas estão se alienando. Eu acho que quanto mais conectado, mais conteúdos eu tenho, eu estou mais atualizado, não, eu estou me alienando de mim mesmo e estou me alienando do que é humano, né? E o Gelson trouxe isso, assim, que é a nossa condição. A gente não pode se perder disso, né? Muito legal, muito legal. Eu gosto de pensar sobre esse dilema entre a evolução da tecnologia e a questão da humanização em duas dimensões, assim. Pensando numa dimensão social,
Eu vou usar um exemplo de uma palestra que foi dada lá no South Summit, onde o palestrante comentou o seguinte: a inovação precisa sair das bolhas da inovação e precisa alcançar todos, precisa chegar lá na periferia para melhorar a vida das pessoas. E olhando de novo para a história, né, tem um livro que eu gosto muito do historiador Yuval Noah Harari, né, um historiador israelense que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, muito conhecido, e ele mostra que a tecnologia, no livro dele, ele mostra que a tecnologia sempre melhorou a vida da humanidade. No geral, melhorou muito a vida de todo mundo, melhorou as condições de vida da população como um todo. Os índices, né, embora a gente ainda tenha desigualdade, né, tenha problemas de fome, de guerras, comparado a um passado, né, distante, a gente melhorou as condições sociais, mas a gente ainda tem desigualdade, a gente ainda tem pessoas passando fome, a gente ainda tem problemas básicos que nós precisamos chegar. A gente tem já a previsão, aliás, a gente já tem carros autônomos, né, carros que andam sem motorista. Mas a gente também tem pessoas passando fome. Então, acho que a melhor forma de equilibrar o desenvolvimento tecnológico sem perder a humanização é a inovação olhar também para esses problemas básicos, né? E resolver alcançar esses problemas mais básicos da humanidade. É uma primeira questão, assim, para fazer uma análise social, né? E eu acho que fazendo uma análise importante aqui dentro das organizações, acho que a Rita vai entender bem o que eu vou falar. Hoje, o trabalho que eu vejo que é mais importante, às vezes, que a gente faz lá como liderança das pessoas na unidade, são os momentos, isso que a Rita trouxe aqui, que a gente senta e escuta as pessoas, mas uma escuta qualificada, uma escuta ativa. É impressionante como isso nos dá resultado positivo. E talvez aí tenha um pouco daquela teoria da psicologia da escassez, né? Que é o que mais falta, né, na sociedade, é o que mais se dá valor, né? Se a gente fosse pensar em mercado, é a lei da oferta e procura, né? Quando falta... Então, o que as pessoas mais dão valor hoje é quando a gente senta e escuta. É impressionante como isso é importante para as pessoas hoje. Como está fazendo falta. No passado não era tanto assim, mas hoje o nosso papel de líder é a gente saber sentar, muitas vezes, né? Não é só isso, claro, mas uma das coisas mais importantes, eu acho que para a gente não perder a humanidade é ter essa consciência que a Rita traz dentro das empresas, né? Não só na condição de quem está liderando, mas na condição de colega também. Se a gente oferece uma escuta qualificada para as pessoas, é impressionante como isso humaniza. E então eu acho que para a gente poder equilibrar esse desenvolvimento tecnológico com a questão da humanização, a gente vai justamente ter que ter essa consciência dentro das organizações de que no final das contas tudo é sobre relação humana e que a tecnologia não pode ser um fim em si mesma, mas um meio para a gente poder qualificar aquilo que é a nossa finalidade. Isso que vocês trouxeram me trouxe uma reflexão assim muito importante que também foi bem falada entre todos os palcos simultâneos ali, né? Que era o papel da liderança nessa transformação. Porque a gente está vivendo momentos onde a IA está substituindo a criatividade, né? A IA está substituindo a gestão e não substituindo por si só, porque a gente está terceirizando o nosso trabalho, a nossa criatividade para uma máquina, de propósito, né? E isso, a gente não tem, assim, uma base onde isso está vindo de escola, e eu digo escola não só ensino básico, mas também a questão de formação, porque é uma tecnologia que entrou muito recentemente. E aí eu fico me perguntando, né, qual é o papel da liderança em guiar esses profissionais para que eles não terceirizem a sua essência para uma inteligência artificial, né? O que vocês entendem nesse sentido? Até aproveitando que a Carol trouxe, o que me preocupa muito, sim, é que todos nós somos gestores aqui. Hoje eu tenho a impressão que se perde um pouco aquela questão, eu sou um gestor novo, né? Não tenho experiência. E eu tô com um problema com o Dudu ali e eu preciso dar um feedback difícil para ele sobre ele tá chegando atrasado todos os dias. Se eu botar isso na IA, ela vai me dar dicas. Mas eu não vivo isso. Parece que não tá no DNA, no sangue. Eu tenho tanto tempo de experiência de gestão, eu sei como lidar com o Dudu, vou falar assim com ele. E nem desenvolve. E nem desenvolve, exatamente. Então, essa preocupação, eu acredito que aconteça. Acho que exista esse tipo de situação. É muito mais fácil eu jogar na IA, pego a informação e jogo para o colaborador, do que efetivamente eu tenho aquele meu tempo de aprendizagem, tempo de rampagem, que a gente chama, né? De vivenciar aquilo e efetivamente transferir aquilo de forma genuína. Né? Então, bem abordado. Complexo, né? Muito.
Eu gosto sempre de partir do eu pro nós, né? Tu não consegue levar o teu colaborador a lugar nenhum, eu digo dentro de si, né? Se tu não foi nesse lugar. Então, se tu vai só buscar, né, uma metodologia ali na IA para aplicar, não vai ser da tua essência isso, não vai ser algo que vai te conectar com ele. Porque para além, né, das tecnologias, para além das metodologias, tem a questão da conexão entre as pessoas, né? Me arrisco a falar a questão da energia que gera, né? Do campo morfogenético que gera nas relações também. E a gente precisa estar atento a isso. Né? A questão tu trouxe da criatividade, da intuição, que é algo extremamente humano, né? Só acontece quando tu estás altamente conectado contigo mesmo. E daí, se tu não está conectado contigo, tu não consegue te conectar com o outro. Né? Tu não consegue dar um feedback que realmente vai ser efetivo, né? O Dudu traz, né, a necessidade... eu acho que essa é a maior tecnologia que a gente pode desenvolver. É as pessoas conseguirem usar, a gente conseguir usar aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Que a gente ainda não conhece muito. Então, assim, fazer esse mergulho interno, né? E poder se conhecer, puxando a brasa para o meu assado, né? Poder se conhecer, poder se olhar, vai fazer com que tu gere empatia com o outro, né? Além da escuta presente, da presença, né? Hoje a gente conversa, quantas vezes eu me analiso no final do dia, quantas conversas que eu estava totalmente presente eu tive hoje. 100% presente, né? Com a correria, a gente não consegue estar presente, mas é isso, é a gente poder estar presente, né? Dar um feedback para um colaborador presente, escutar, né? A partir do princípio que ele tem uma necessidade ali ou algo que fez com que ele agisse daquela forma, né? E por isso, então, tá tendo um comportamento X, Y, enfim. Né? Então, quando tu consegue fazer essa conexão, tu consegue entender o outro, tu consegue dar um feedback efetivo para o outro, né? E a gente tem que... Não seria retroceder, seria evoluir na questão humana para poder, então, liderar melhor, né? O líder que se conhece... não só os seus pontos fortes, né, mas principalmente as suas vulnerabilidades, consegue se conectar com o outro de um lugar de inteireza, né? Num lugar onde realmente ele consegue tocar a alma do outro, digamos assim. Muito legal. Eu acho que... sabe que eu li um livro uma vez do Daniel Goleman, que fala sobre liderança ressonante. E aí, ele fala que o principal papel do líder moderno é saber cuidar das emoções da sua equipe. Quando eu li isso, aí eu falei, não, mas... Psicólogo. Como assim, sabe? Com tantos papéis e tal, e a gente vê tendência, eu falei, cara, mas eu acho que ele não tem razão. Mas eu vou dizer para vocês assim, depois desses poucos anos que eu vivi, né, liderando pessoas, hoje eu tenho convicção que ele tem razão. E cuidar das emoções das pessoas envolve um acolhimento verdadeiro. Tem a ver com uma empatia verdadeira, né? A gente tem um conceito que é o antropocentrismo, que é aquela coisa assim da gente viver, a gente nem percebe, mas nós vivemos muito centrados nos nossos valores, na nossa visão de mundo, e a gente não consegue, é difícil para a gente, ser humano, perceber que existe um outro ser humano que também tem os seus valores e que também tem a sua visão de mundo. E isso me faz pensar, Gelson, que quando um colega está chegando atrasado, é bem como o Gelson falou, se eu for na IA, ela vai me dar um modelo de feedback legal ali, dicas boas. E talvez até efetivo, né? E talvez até efetivo, né? Mas o nosso cérebro humano tem uma altíssima capacidade de percepção se a outra pessoa que está na minha frente está sendo autêntica ou não. É por isso que às vezes as pessoas chamam isso de sexto sentido, né? Mas eu tenho um sexto e aquela pessoa não gosta de mim. Na verdade, o teu cérebro está te mostrando por diversos sinais. O nosso cérebro tem a maior capacidade de análise de dados. Não tem nenhum sistema no mundo que consiga analisar dados melhor do que o cérebro humano. Nada superou ainda, né? Então, esse a gente chama às vezes de sexto sentido. Então, quando a gente senta com alguém para ouvir, e eu sempre falo isso para a equipe, vocês vão ver no meu olho se eu não estou sendo verdadeiro, se eu estou dizendo que eu estou interessado realmente em vocês, né? Então, acho que nesse caso, nesse exemplo prático que o Gelson trouxe aqui,
se a gente, ao invés da gente só dar um feedback, aí a gente vai tentar tornar isso mais humano. Vamos perguntar para o colega como é que está a vida dele, né? O que será que está acontecendo que ele está chegando atrasado? Será que ele não tem um familiar que está doente, que ele está tendo que ficar até tarde no hospital? Será que ele não está com algum outro dilema que daqui a pouco só uma escuta qualificada não vai fazer com que ele se sinta melhor? E a gente, de forma educativa, tentar mostrar para aquele colega que as consequências que isso pode trazer para a vida dele, para ele pensar por si mesmo, né? Então, isto ainda, né, como o Gelson e a Rita provocaram aqui, a inteligência artificial ainda não consegue, e talvez nunca consiga... Eu ia falar, talvez nunca. Nunca consiga substituir, porque isso é da essência humana, né? Da experiência emocional, né? Tu trouxe do Goleman. E acho que ainda não conseguem sentir, né? Não consegue, e a gente né? Precisa aprender muito com isso. Teve algum colega que me contou assim, esses dias eu cheguei em casa e falei pra Alexa que eu tava cansado, alguma coisa assim, ela deu um conselho e ele ficou impressionado. Mas é óbvio que isso nem se compara a eu encontrar um outro ser humano que também tem as suas vulnerabilidades, diga-se de passagem, que a gente também só se conecta com quem a gente vê que é igual a gente, né? Por isso que não existe líder super poderoso, a gente tem que, né, a gente tem que mostrar que a gente também é humano, né? Também temos as nossas fraquezas, somos todos iguais. Então é isso que nos torna humanos também e promove essas conexões de qualidade. É por isso que cada vez mais eu acredito muito que a gente tem que desenvolver tecnologia, inteligência artificial. Isso pode melhorar a vida de todo mundo, mas a gente tem que ver qual é a intenção que está por trás de desenvolver isso. É para melhorar a vida de todos? Legal. Porque a tecnologia nunca foi e nunca será boa nem má. Depende de quem desenvolve, depende da intenção de quem faz. Se a gente desenvolver tecnologia para melhorar a vida de todos, a história nos mostra que isso pode acontecer. As nossas condições de vida. A gente só está aqui hoje conversando porque alguém desenvolveu uma tecnologia que daqui a pouco vai estar no YouTube, vai estar numa outra plataforma para as pessoas escutarem. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente pode pensar. Pô, incrível. Cuidar das emoções das pessoas, energia. Quando a gente vai, né, e sempre fala sobre isso, assim, quando a gente vai para um feedback que está genuíno, 100% presente, isso nos tira uma energia muito grande, porque a gente se entrega naquele momento, efetivamente. E como o Dudu falou, às vezes a pessoa está com um baita de um problema e a gente não conseguiu identificar isso sem antes sentar e efetivamente conversar com a pessoa, né? Liderança, para mim, sempre tive muito claro, assim, né? Que é levar uma pessoa a algum lugar que sozinha ela não conseguiria, né? E automaticamente, quando a gente trabalha com gestão, com liderança, a gente abre uma creche de adulto, né? A gente tem quase os mesmos problemas de uma creche, só que em adultos. Quando a gente vem para esse cenário de gestão, e gostaria que vocês compartilhassem com a gente, né, tanto aqui no Xeta quanto no Protásio, em que momento vocês conseguem trazer os colaboradores para eles consigam inovar dentro dos processos deles? Né? E a gente sempre fala, inovação não é mandar um foguete para a lua ou uma maçã mordida, não. Às vezes é mudar um processo, fazer diferente, trazer ideias novas, né, que efetivamente façam a diferença no trabalho. Vocês conseguem ter esse momento de escuta ativa para esse trabalho de inovação dentro da plataforma hoje que vocês trabalham? Antes de te responder, eu quero trazer uma questão aqui para complementar um pouquinho o que o Dudu trouxe em relação a desenvolver as emoções dos colaboradores, né? Eu acho que a gente tem que, como líder, ser capaz de dar ferramentas para que os colaboradores se desenvolvam emocionalmente. Tá? A gente não pode ter essa responsabilidade como líder, né? Porque isso é uma escolha de cada um. Né? Então, ter isso claro tira um pouco do peso da liderança, né? Eu preciso que a minha equipe seja madura, então eu tenho que fazer algo. Não, tu tem que instrumentalizar, né? Incentivar, enfim, que ele busque por si mesmo esses recursos. Né? Ninguém desenvolve ninguém se a pessoa não quiser. Né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer, porque vai fazer diferença lá na frente. Mas eu converso, eu desenvolvo, vai até ali. Né? Se a pessoa quer, né? não quiser ir adiante, né? Essa é algo individual. Por isso que eu sempre trago, né? É do eu pro nós, né? É cada um fazendo a sua parte, né? E para a gente poder evoluir como sociedade, como uma equipe, enfim. Então, eu queria trazer isso. A inovação, para mim, só acontece num ambiente seguro.
né? Então, a pessoa só consegue trazer as suas ideias, trazer as suas contribuições, trazer, enfim, ideias diferentes, né? A partir de um ambiente onde ela se sinta segura, com relações onde ela se sinta segura, né? Senão ela não vai se expor, né? E essa conduta tem que iniciar pelo líder, né? O líder tem que dar essa condição para a equipe, né? De se sentir segura naquele ambiente, um ambiente que, né, gere confiança, que gere a reciprocidade, que gere essa ressonância que o Dudu traz, né? Onde todo mundo se entende como igual. E isso não é para inovação só, é para todas as atividades que a gente faz, né? Para a gente poder crescer enquanto empresa, enquanto equipe, enfim. Então, eu acho que o principal, né, o ponto que eu queria trazer é isso, né? Da gente poder proporcionar para os colaboradores ambientes seguros, né? A gente não consegue, sim, exigir que o outro confie na gente. Então, a gente tem que proporcionar, né, ambientes onde a pessoa, através de práticas, através de experiências, né, onde as pessoas se sintam, então, à vontade, né, para ser quem elas são, né? E aqui no sistema a gente tem isso muito no nosso DNA, né? Através da diversidade, através, né, dos programas que nós temos, para cada um poder ser o que é realmente, e daí é nesse diferente que a mágica acontece, né? E vocês fazem muito isso aqui no Lab também, trazer pessoas de diversas áreas para pensar algo, né, como uma solução, que não é o especialista que vai dar, é essa diversidade, né? É tu olhar por vários prismas, né? Ter vários olhares para o mesmo problema. Então, é isso que a gente tem que estimular nas equipes, né? Para que as pessoas possam se sentir seguras, trazer suas ideias, ser quem elas são realmente. E é no dia a dia que a gente faz isso. Corroborando aqui com a Rita, para mim a confiança é a base da inovação. É a primeira coisa. Se não tiver confiança no ambiente, as pessoas não vão trazer ideias, elas vão ter medo de falar, vão ter medo de... Até, né? Exatamente. É verdade. Então, essa é a base principal. E aí, adicionando algo a isso, eu diria que para poder ter inovação de verdade, transformar ideias em propostas, a gente tem que criar fóruns especiais para isso. Porque a coisa que mais acontece, que eu vejo que é muito comum, que são aquelas ideias de corredor, que às vezes as pessoas falam, mas a gente podia ter isso, mas se ficar só nisso, a gente vai ficar a vida inteira tendo ideia e não vai conseguir transformar isso em proposta, né? Eu sempre comento com o pessoal, qual é a diferença entre ideia e proposta? Ideia é algo bom que a gente fala, que a gente expressa. Proposta tem data, objetivo, responsável, como, né? Então, a gente precisa avançar e transformar ideias em propostas. Trazendo um exemplo bem prático, esse ano a gente fez lá no Protásio 4 fóruns de inovação. E aí, a gente começou com a fase das ideias, né? Como a gente deve sempre começar em cima de problemas reais que a gente tem lá. E aí, as lideranças da equipe participaram, pegaram as ideias lá com as suas equipes, e aí depois a gente foi avançando para a gente entender qual era o nosso sonho, né, para o Protásio de futuro. E depois aí a gente foi avançando e transformando as ideias em propostas, com data, com responsável, com como, né? Então, eu acho que a nível, assim, operacional... a gente criar esses fóruns, sabe? Olha, nós vamos parar. A gente tem essas ideias que surgem no corredor, legal e tal, mas a gente vai levar isso para um fórum de qualidade, para que a gente realmente possa pegar essas ideias, como é que a gente traduz isso em proposta. E aí depois a gente avaliar quais são as prioridades, né? O que a gente consegue fazer esse ano, o que a gente consegue fazer o ano que vem, e ir com firmeza, aí com foco, né? Com resiliência, né? Como a Rita trouxe, porque... também é muito comum, às vezes, as pessoas terem as ideias e na primeira dificuldade, né, já desiste. Então, trazendo para o mundo real, a inovação, ela passa por isso, né? Por a gente transformar ideias em propostas, né? E depois ter um acompanhamento também, né? Aí, pensando na gestão, né, tendo todo o ciclo do PDCA, da gente conceber, da gente cuidar, saber que as dificuldades vão aparecer, né? Eu vejo que no dia a dia, para a inovação acontecer,
acontecer, isso é fundamental, ter esses fóruns de qualidade de escuta, né? E o ideal também, eu acho muito bacana a ideia de inovação aberta, né? Da gente também escutar outros atores e não só quem está dentro, né? Ainda lá no Protásio a gente não conseguiu chegar nessa fase de ouvir também outros atores, mas a gente quer fazer o ano que vem isso, em cima dessas ideias que a gente teve lá, chamar atores, pessoas da universidade, da prefeitura, outros atores também que são importantes para nós, para a gente poder criticar essas ideias e avançar daqui a pouco em outras, né? Porque também é um ciclo constante, né? O que daqui a pouco a gente pensou hoje, o ano que vem pode ser que precise de outra coisa, Sim, né? Com certeza. E na velocidade como as coisas estão acontecendo, né? E eu vou voltar um pouco quando a gente falou ali da questão da gestão, de sentar com as pessoas, né? E tudo. Será que em algum momento a gente não vai chegar no ponto que vou inovar na minha gestão e o meu inovar seja voltar umas casinhas e poder sentar genuinamente com as pessoas e conversar? Será que a gente não vai chegar nesse ponto daqui a pouco? Eu me lembrei agora de um professor, eu tive aula há pouco com ele, doutorado, que ele estava criticando um pouco essa questão dessa velocidade, né, com que as coisas acontecem. E ele disse, eu vou, da área da educação, ele falando sobre as metodologias ativas, ele disse, eu vou criar uma tecnologia diferente, as metodologias passivas. Ler, conversar, escutar, né? Então, me remeteu a tua pergunta a isso, né? Da gente voltar à nossa origem. Acho que não seria retroceder. A gente tem que resgatar isso que é nosso, é genuíno do ser humano, né? E quem não fizer isso, de alguma forma, vai perder essa oportunidade, né? De transformação, de evolução, de estar com o outro. Porque é isso que nos constitui, é isso que nos faz humanos, né? Então, acho que a gente vai ter que voltar em algum momento, sim. Assim, partindo de uma perspectiva da educação para pensar sobre essa questão, a gente cresceu vivendo uma educação tradicional, bancária, industrial, aonde a gente recebia uma educação conteudista, um conteúdo, sem necessariamente entender para que aquilo serve na nossa vida. Sempre tem aquele exemplo clássico da fórmula de Bhaskara, né? A gente aprendeu, mas a gente nunca entendeu para que servia. Mas o ser humano funciona muito melhor se ele entende por que aquilo está acontecendo e qual é o que aquilo afeta a minha vida e o que eu posso fazer para aquilo mudar. É a educação mais moderna, que a gente chama de uma educação ativa, né? Uma educação onde o ser humano está no centro do processo e ele pode pensar por si mesmo, né? Como protagonista do processo, que está muito linkado àquilo que a Rita trouxe, da gente educar as pessoas para que elas próprias possam pensar por si, né? Eu vejo que esse momento, Gelson, para a gente poder ter essas conversas com as pessoas e, como a Rita disse, não no sentido de retroceder, mas no sentido de evoluir, para que as pessoas entendam o porquê que isso está acontecendo no mundo. Por que talvez uma inteligência artificial vai passar a fazer um trabalho e como é que eu posso me posicionar para permanecer protagonista da minha caminhada e continuar a minha caminhada profissional sabendo que isso vai acontecer, entendendo por que esse mundo está rápido e criticando isso, né? Como é que eu posso me posicionar para me permanecer conectado comigo mesmo, né? Então, acho que essas conversas vão ser cada vez mais necessárias, não para a gente sair desse mundo que está acontecendo, mas para a gente permanecer nele, mas compreendendo e sabendo se posicionar dentro desse mundo que é rápido, que é tecnológico, que tem inteligência artificial, né? Porque claro que a gente não tem como sair disso, mas nós temos como permanecer compreendendo, entendendo esse contexto e escolhendo por nós como que nós queremos nos posicionar. Todos nós, acho que vivemos isso assim, ó. Às vezes a gente tem... Se a gente quiser ficar no trabalho até as 9 da noite fazendo coisa, meu amigo, vai ter coisa para fazer. Mas a gente escolher, todos nós, né? Graças a Deus, a gente vive numa empresa que nos incentiva, né? Esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Mas, às vezes, a gente sabe o quão difícil é a gente escolher ir para casa, para sentar com o meu filho na sala, brincar com ele, né? E ao invés de ficar, porque eu teria coisas no trabalho para fazer. Então, é algo da gente pensar como a gente vai se posicionar, né? Sendo responsável, mas sendo responsável de forma sustentável, porque também se eu me entregar para essa velocidade, eu vou talvez durar um ano, depois não vou, né? Vou entrar num burnout aí. Então, eu acho que é um pouco da gente pensar como seres humanos nessas conversas de como é que a gente se posiciona, cada um de nós fazendo as suas próprias escolhas, conscientes das causas e das consequências das nossas escolhas no mundo atual.
Acho que é um pouco por aí. Delicado, né? Muito bom. Carol, qual é a fórmula de Bhaskara? B² menos 4AC? Não. Não sei, não lembro. Olha Mais aí, ou menos B Acho que é isso. ao quadrado. Menos 4AC. Tem uma raiz no meio, né? Tem, né? Uma raiz no meio, já não Raiz. lembro. Nunca usei. pois Acho que essa segunda parte Não a lembro. solução. Não lembro. Não lembro. Do nada, Bhaskara, tia. Olha aí, ó. Aí me quebra, né? Aí me quebra. Muito bom. Lá no Salt Summit, o que chamou a atenção de vocês? Vocês conseguiram perceber assim? Quando eles falam de inovação, tecnologia, parte humanizada. Gestão, tecnologia, parte humanizada. Vocês conseguiram perceber isso dentro do evento? O que chamou a atenção de vocês assim, nesse ponto? Sim, eu percebi essa preocupação, né, com a questão humanizada. Eu gostaria que fosse mais ainda. Eu acho que foi uma iniciativa, né, algo que... mas pode ficar mais claro para as pessoas, né? Ainda me pareceu muito velado, né, essa intenção do evento. Né? E precisa ser claro, precisa estar dito, né, de uma forma mais assim, que incentive as pessoas, ter práticas que mostrem isso, né, a importância disso, que a gente está trazendo aqui, a gente está defendendo essa ideia, mas a gente ainda tem muito para evoluir nesse sentido, e o evento também. Pelo tanto que foi falado, talvez até mereceria um tema do evento, né? Porque acho que os dois temas ali que foram destacados, resiliência e inteligência artificial, talvez até essa questão da humanização, pelo tanto que foi falado, né? Poderia até ser mesmo um tema. Mas eu acho que é por aí. Não há uma guerra entre a questão da humanização e a inteligência artificial. Não é uma competição, né? Não há uma competição. A inteligência artificial e a tecnologia podem melhorar a vida de todos, né? E... o exemplo que um palestrante da PUC falou, nós temos lá na PUC hoje um dos melhores centros de tecnologia, né, que há. Olha, não perde nada para centros que eu conheci aí pelo mundo. A questão é que se você sair da PUC, andando ali 5 quadras, você vai estar no Morro da Cruz. E aí ali você vai ver assim a miséria humana, uma série... Do 8 a 80, né? Do 8 a 80. Então, essa é a grande questão. É a gente furar a bolha da inovação para que a gente possa melhorar a vida de todas as pessoas. É claro que é uma questão extremamente complexa, né? Mas é algo necessário de ser dito e de ser pensado. Não tem como a gente vai humanizar nas empresas, claro, com essas questões que a gente falou, da gente ouvir as pessoas, da gente estar sempre com esse senso de propósito, mas a gente também pensar a nível social a necessidade da gente ter inovações que possam alcançar a vida de todas as pessoas para a gente poder sanar, né, é um pouco utópico de falar, né, mas a gente melhorar esses problemas básicos da humanidade. E até quando a gente fala, isso que tu trouxe, Eduardo, foi assim, uma coisa assim, que a gente tem falado muito aqui no Lab, né? Qual que é o propósito do Lab de levar a inovação? Porque quando a gente está na bolha das capitais, né? Falando Porto Alegre mesmo, tem muitos hubs, muita coisa acontece aqui, muita coisa nova, e a gente sai para Canoas, a gente vai para mais longe, Tapejara, estivemos em Tapejara essa semana, e tu vê que o que é inovação aqui, para eles é uma coisa que às vezes não é nem falada. Né? Quando a gente vai mais para o interior do estado, a gente está falando aqui de robôs que vão limpar tanques de combustíveis, coisas que a gente viu assim nova, e a gente chega no interior, uma loja não tem um WhatsApp para atender o cliente. Né? Então, o que é de fato inovação? É mandar um foguete para a Lua? Ou é transformar uma coisa que eu faço, fazer diferente, de uma forma mais efetiva, de uma forma muito mais humana, agora em época de inteligência artificial, né, em eras de inteligência artificial, o quanto o humano está sendo inovador, né? Que legal esse olhar. E aí, tem uma coisa importante que tu falou agora que me remete muito a essa questão de inovação e humanização. Né? A gente tem empresas que investem uma boa grana em tecnologia e inovação, atendimento com inteligência artificial, sites super intuitivos, né? Utilizam muito das redes sociais para mostrar o seu produto e serviço. E aí tu chega na loja. Tô eu lá. E eu não consigo ter essa humanização com a pessoa. E a gente cansa de ver isso aqui em Porto Alegre, né? A gente se acostuma a ser mal atendido em lojas ou serviços que a gente vai. Como é que... E a gente tem, claro, obviamente, de novo, assim, né? Eu li um livro, já falei isso em algum podcast esse ano aqui,
eu li um livro ano passado que fala sobre o nosso poder de concentração, né? Então, o poder de concentração da geração anterior a que a gente tem agora era de 13 segundos. Que loucura, né? 13 segundos. Concentração full time, assim. E a geração atual tem um poder de concentração de 8 segundos, né? Perdendo para o peixe amarelo, que tem uma concentração de 9 segundos. Como é que a gente engaja os times, né? E talvez não falando só do sistema, assim, mas como é que vocês pensam isso? Como é que a gente engaja o time para tentar humanizar mais a questão do serviço, né? De chegar alguém aqui no Anchieta e dizer, cara, vou te olhar olho no olho, vou te ajudar, vou resolver o teu problema. No Protásio a mesma coisa. E não simplesmente, né? Não, tá. Das 9 às 6. Isso, pode chegar. Como é que a gente engaja essa galera que está entrando no mercado de trabalho agora para poder equilibrar essa questão de excesso de tecnologia com volta um pouquinho e seja um pouco mais humano? Eu acho que a gente nunca pode deixar de resgatar o propósito, né? Do porquê que a gente existe, né? Seja como pessoa ou como organização, né? E o líder precisa dar esse exemplo, né? Se ele não faz isso com as pessoas, o time não vai fazer com os clientes, né? Então, isso precisa estar ali posto, tá no DNA, né? Ser um exemplo e mostrar para as pessoas o quanto isso é importante, né? Porque é uma coisa que a gente precisa cuidar o tempo todo, olhar o tempo todo, resgatar o tempo todo, né? A importância do humano, a importância das relações, né? Do diferencial que tu ser bem atendido num serviço faz na vida das pessoas, né? A gente tem que gostar de enxergar a satisfação no olho do outro, né? E para isso tu tem que olhar para o olho do outro, tu tem que entender, né, o que é esse prazer que a pessoa sente por estar recebendo uma atenção diferenciada, né? Mas para te conseguir ver isso no outro, tu tem que viver isso. Tu tem que ter essa experiência. Então, o líder também tem que proporcionar esse prazer, essa satisfação para o seu próprio colaborador. Eu acho que é por aí. Não é fácil, não tem uma fórmula mágica, não tem uma metodologia. Tem muitas, né? Tem muitas coisas aí que a gente pode fazer. Mas eu acho que é isso, assim, tá conectado com isso como um propósito que o Dudu trouxe lá no início, né? Para a tua vida, né? Para a tua empresa, enfim. Acho que é por aí. Eu acho que é nessa linha. Aí usando uma fala da Luísa Trajano lá no Salt Summit, que ela disse assim, o pessoal fala que os jovens hoje não querem trabalhar, que eles não querem saber. Ela falou, tá errado. É porque nós não entendemos os jovens. Sim. Os jovens não querem mais. Não é que nem a gente no passado, que o trabalho tinha aquela batida da obrigação. Os jovens hoje querem saber por que ele está trabalhando, o que o trabalho dele muda no mundo, qual é o papel dele. Ele quer se sentir três coisas. Ele quer se sentir útil, ele quer se sentir reconhecido e quer se sentir parte daquilo. Ele quer colher os frutos. Então, o propósito é central nisso, e aí o papel do líder é fundamental para poder contextualizar a pessoa, para ela entender as razões pelas quais aquele trabalho existe, qual é o papel, a importância dela, qual é o resultado que ela pode alcançar com aquilo e o benefício que aquilo vai trazer. A gente tem, nas instituições que a gente trabalha, é fácil de fazer isso, porque a gente tem propósitos muito bonitos, causas muito bonitas, né, nas quais a gente atua. Então, esse senso de propósito é fundamental, e eu acho que uma segunda questão também para engajar as equipes é a gente entender muito bem quais são os interesses da outra pessoa, né? Porque todos nós temos interesses, e aí a gente tem até um princípio que é o equilíbrio de interesse, que a gente cola na nossa parede, nas unidades do SESC, né? E a gente entender. Eu trazendo um exemplo prático que eu lembrei de engajamento. Tinha uma dentista quando eu trabalhava lá em Cachoeirinha, se ela estiver me escutando, ela vai lembrar dessa história, que ela era uma profissional maravilhosa, e numa das conversas que a gente teve, né, para bater papo, para a gente se conhecer melhor, ela me trouxe uma das dores dela. Ela é de São Paulo, ela se mudou para cá para trabalhar no SESC, mas ela via a mãe dela só uma vez no ano, porque era nas férias, né? Sim. Passagem cara e tal. E era uma das dores dela. E aí eu falei para ela, olha, a gente trabalha com banco de horas, por que não tu pegar uma outra semana no ano e compensar horas? Mas isso pode fazer? Eu falei, o banco de horas nos dá essa possibilidade. É claro que o que nos interessa é a gente ter aquela cadeira lá com pessoas para ser atendidas. Então, se a gente recuperar essas horas lá com pacientes sendo atendidos, tá tudo certo. E ela começou a fazer isso, ficou muito agradecida. E eu lembro de uma cena, de um vídeo que eu recebi, às 9 horas da noite, quando fechava o consultório lá em Cachoeirinha, ela e uma colega do SAC
comemorando a meta que tinha sido batida, acho que 2 ou 3 dias antes de acabar o mês, a meta da Odonto sendo batida e as duas comemorando, ela vibrando assim. E aí na hora me lembrei disso. Ela teve os seus interesses respeitados de uma forma não irresponsável, de uma forma responsável. A gente conseguiu equilibrar os interesses. Então, acho que essa capacidade da gente conseguir entender o interesse do outro e atender também de forma equilibrada gera um engajamento acima da média. Então, acho que é algo legal assim para trazer que nos ajuda. Nossa, bacana. que exemplo. História bacana. Muito bom. Muito bom. Ai, gente. Deixa eu até aproveitar, porque eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu brinco sempre com o Gelson que eu sou uma líder em construção, né? É meu primeiro cargo de liderança, eu tô há 6 meses. E ter a oportunidade, assim, de ouvir vocês, pra mim, tá sendo, assim, olha, muito, muito incrível. Obrigada. Uma aula, né? Uma aula. Muito bom, muito bom. Salt Summit. Eu vi 3 pontos importantes no Salt Summit. A questão da humanização. Um pouco mais, concordo contigo, Rita, acho que faltou talvez trazer um pouco mais e daqui a pouquinho uma inovação seja a humanização, né? Então vi esse tripé assim, vejo a questão da humanização, vejo a questão da tecnologia, inteligência artificial e tudo bombando e negócios, muito negócio, né? Até onde vocês acham que, talvez a gente não tenha essa resposta, até onde vai a inovação? Até onde vai a inteligência artificial? O que vocês percebem assim de próximos movimentos, próximos passos? Ano passado, para mim, seria super fácil responder. Né? A consolidação da inteligência artificial. Hoje já está mais do que entendido, já né? vencemos isso. Né? Qual é o próximo passo? O que vocês conseguem enxergar assim no mundo? Eu acho que tem a ver com isso que a gente falou um pouco antes, né? Da humanização, das relações, da gente resgatar isso que é nosso, né? Para a gente poder avançar em outras áreas também, né? Não adianta a gente ser extremamente tecnológico e ter alguém passando fome ali na rua, né? Ter pessoas cruéis maltratando animais na rua, né? Ter pessoas que ainda não se importam com a questão ambiental, né? Então, tudo tem a ver com pessoas, né? Com comportamentos, com dores, com traumas que a gente precisa superar, né? Enquanto sociedade, enquanto humanidade, para poder evoluir. Né? Não adianta a gente ter as melhores máquinas se nós não temos ainda as melhores pessoas. Se a gente não olhar para isso, a gente não... as coisas não vão estar em equilíbrio, né? E eu estou torcendo muito para que, né, talvez o mote, né, principal sejam as pessoas nesse evento, né? E todas as pessoas, né? Uma crítica que eu faço ainda é um evento muito elitizado, né? Então a gente precisa trazer poder abrir isso para todas as pessoas. A Carol trouxe, né? A gente vai no interior, ainda não consegue enxergar. Então, o Salt Summit tem essa possibilidade, né? De atingir mais pessoas, todas as pessoas, de todas as cores, sabe? Então, poder abrir isso para que sair da bolha, né? E para que a gente possa também evoluir do eu para o nós como sociedade. Perfeito. Eu acho que essa onda não volta mais e tô junto com a Rita aqui. A minha esperança é que, e acho que nós temos um poder, né, como organização, e temos um modus operandi que vai nessa linha, que a gente siga, que as tecnologias vão continuar se desenvolvendo, a gente vai ter, em 5 anos, a previsão da Uber é que os carros já não tenham motoristas, não aqui, né, nesse prazo, mas no mundo vai ter já Uber sem motorista, em 5 anos é o prazo deles. Então, assim, é uma onda que não volta mais. E a gente vai ter que se posicionar e vai ter que se preparar para isso, né? Mas, lembrando que o centro, como a Rita bem disse, é o ser humano. Que a gente possa desenvolver as tecnologias pensando na melhoria das condições de trabalho e de vida para todas as pessoas. Eu acho cuidado nisso, né? Com muito cuidado. É verdade. Eu acho que esse é um caminho, a velocidade. Na primeira palestra que eu escutei, olha, uma das referências, assim, falou, olha, eu estou assustado com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Vai ser, daqui para frente vai ser ainda mais rápido, que a gente vai ver todo o trabalho que é muito repetitivo
e de baixo raciocínio a inteligência artificial vai fazer. Então, se a gente quiser humanizar, nós temos que preparar as pessoas para que elas possam saber fazer outras coisas, o que pode ser, inclusive, muito bom para elas, né? Como ao longo da história, desde que a gente desenvolveu máquina agrícola, muito bom as pessoas poderem fazer outras coisas, né? Do que aquele esforço físico repetitivo e desgastante. A gente vive esse momento de novo na história da humanidade. Pode ser muito bom, mas a gente vai ter que ter esse olhar social, vai ter que ter esse olhar humano. Eu acho que uma boa inspiração é a Luísa Trajano, de novo, né? Que tem uma empresa de negócio bem sucedido, com Super inovador. Super Nossa. inovador. Um olhar para a tecnologia, assim, bom, ela está criando a primeira nuvem brasileira, né? Ela tem lá a inteligência artificial dela, aquela persona, que é incrível. Mas ela não perde o olhar para o ser humano. Ela é uma das melhores empresas para trabalhar, assim como nós somos. Ela tem um trabalho social fantástico. Então, para mim, é uma grande inspiração, porque ela consegue equilibrar as 3 coisas que você trouxe. Tecnologia, né, a humanização e negócios. Ela tem as 3 questões. Acho que é uma belíssima inspiração. Show. Vocês assistiram a palestra do Piangers? Bah. Não consegui. Não consegui também. O Piangers trouxe esse ano muito parecido com o que ele trouxe ano passado. Falando da humanização, do contato olho no olho, das pessoas, do abraço, de estar junto, né? Ano passado não tinha onde sentar. E esse ano não foi diferente, né? Então, efetivamente, assim, só complementando, assim, acho que falta essa questão mais da humanização. As pessoas sentem falta disso. Por mais que a gente esteja num evento focado em inovação, falta o contato humano. As pessoas, é um evento de inovação, um evento para conexão, um evento para as pessoas conversarem, mas de forma genuína. Não só assim, vou começar a corrida porque eu estou com interesse no negócio dela, no que ela faz. Não, aquela conversa genuína mesmo. Né? Então, isso é... E ele trouxe esse ano de novo, né? Que as crianças têm muito aquilo, né? Eu vou lá na mesa do Eduardo, tu quer ser meu amigo? E a gente perde isso. Sim. Né? Então, aquela questão de voltar e pedir para as pessoas serem meu amigo e vamos conversar e vamos rir, né? Para depois a gente pensar em negócio. Então, acho que isso é um ponto mesmo. Legal. Muito bem, meu povo. Vamos nessa aí, ó. Partindo para a parte final agora, tem um bate-bola bem legal com vocês. Eu vou começar com a Rita. Rita, referente ao Salt Summit, uma palestra que te marcou. Tu conseguiu assistir? Eu adorei. Eu busquei as referências de lideranças femininas, né? E eu assisti uma palestra que fala sobre a adaptabilidade da mulher, né? Para a questão das crises e também para a questão da competitividade, né? Era uma palestra com 4 mulheres. E foi muito... Elas não falaram nada inovador, mas elas se conectaram muito com a gente nas nossas dores, né? Como mulher, assim, de dar conta do trabalho. São mulheres altamente bem-sucedidas, né? A VP da TIM, tinha uma CEO da L'Oréal e uma outra de uma... Não vou me lembrar agora qual era a empresa. Mas, assim, das dores, né? Do ser mãe, dos preconceitos que a gente ainda sofre, né? Do poder, se sentir obrigada a dar conta e às vezes a gente não dá. E tá tudo certo, né? Mas poder olhar, assim, para essas mulheres inspiradoras e perceber, assim, que elas sentem da mesma forma, foi extremamente inspirador, assim. Então... elas falaram, a gente precisa pedir ajuda. E quantas vezes a gente não pede ajuda, né? A gente acha que não pode, né? A gente não vai deve. ser fraqueza. Isso. E isso é tão humano, né? É importante a gente olhar e ler e ouvir sempre isso, pra gente lembrar que a gente pode pedir ajuda, que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Que a gente não vai dar conta de tudo. E somos tá todos... tudo bem, né? Tá tudo bem, somos iguais. Show. Dudu. A da Luísa Trajano. Porque ela mostrou ali que é possível equilibrar desenvolvimento tecnológico, humanização e negócio. Para mim, a dela foi... Várias, né? É difícil escolher, Sim. mas a dela foi top demais. Ela é sensacional. Muito bom. Salt Summit, uma palavra. Resiliência. Propósito. Beleza? O que vocês sentiram falta? Eu acho que eu sei o que a Rita vai dizer.
Eu acho que do propósito, né, humanizado, né, ainda está ali nos conceitos, ainda está na programação. Eu vi cabines para as pessoas ficarem sozinhas e eu não vi rodas de conversa onde sem um barulho ensurdecedor na volta, né, porque tinha, Sim. mas espaços onde as pessoas pudessem se conectar, propostas de conexão, né, então não adianta estar só ali no papel, talvez palestras também, mas tu tem que possibilitar que a conexão olho no olho aconteça, né? E, claro, é um evento que tem isso, são muitas conexões com muitas pessoas, mas tu tá correndo, né? Então, talvez esse ambiente, assim, que a gente pudesse realmente com esse propósito ali, né? Eu vou falar algo que talvez, assumindo que é uma visão minha limitada, pode ser que eu não tenha visto e que teve, mas eu senti um pouco de falta de diversidade no evento. A Rita já trouxe que a gente fica com a percepção de que é um evento um pouco elitizado. Então, eu acho que ficaria muito bacana ter pessoas de comunidades vulneráveis, né? Vi poucas pessoas negras em relação a pessoas brancas. Essas questões de diversidade que eu acho que a nossa organização toca tanto, que a gente sempre tem um olhar, né? Então, eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais de diversidade no evento, de ter mais inclusão também. De novo, pode ser que eu tenha falhado também e não tenha visto. Eu super concordo contigo. Mas Perfeito. talvez Concordo. eu não vi, pelo menos, né? Não vi também, e a gente comentou isso, inclusive, né, no grupo que nós estávamos. Isso eu acho que veio até como uma crítica sutil do próprio Piangers, né? Quando ele estava finalizando a fala dele, ele falou, então, e nós que estamos aqui nesse evento de homens brancos. Ele verdade. percebeu isso e trouxe isso na fala dele, né? É verdade. Os negros que estavam lá, me parece que foram muito escolhidos, assim, os grupos, né? Então, assim, Até não nos é um... palcos, né? Muito pouco. Pouquíssimo. Até nos Perfeito. palcos. Perfeito. O que tu sentiu falta lá? Eu até não quero ser repetitiva, mas essa questão da conexão real, né? E aí talvez não seja nenhuma crítica diretamente ao evento ou diretamente às pessoas, mas muitas pessoas que estavam lá estavam para conectar com negócios. Tudo bem, era o propósito do evento, né? Eu levar minha empresa, eu tentar conseguir um patrocinador, um investidor, mas a gente percebe isso, voltando ao tudo que a gente veio falando, né? A conexão real das pessoas hoje, parece que tudo é um interesse. Eu quero ser amiga da Rita porque ela é diretora, então ela vai me proporcionar alguma coisa aqui. Quero colar no Gelson porque ele promove eventos que eu posso me conectar ali com outras empresas. E a gente perde isso, né? De, poxa, mas olha só que aquela pessoa, eu quero conversar com ela porque eu achei ele muito legal, ela muito legal. Isso é uma coisa assim, que eu percebi generalizado. A Que conexão legal que tu real. falou. Muito bom. E se me permitem até, eu acho que a gente vive um mundo de muita carência de amizades verdadeiras. Nossa. É o que tu falou. Esses dias nós moramos no mesmo condomínio, né? Tenho a sorte de ter a minha parceira aqui. Ainda moro perto dela. Daí esses dias eu tava lá, tava tendo um churrasco. A Rita reunindo um pessoal do trabalho. Daí eu pensei, cara, que exemplo. Que exemplo. Não te convidou? Que exemplo. Não me convidou. Eu esperei esse programa para poder fazer essa denúncia. Por favor, né? Tava esperando para fazer essa denúncia aqui. Não seja por isso, Em marcar público. agora. Não, mas ela, agora, para ser justa, ela já me convidou para outros, né? A gente aceita também, né? Com certeza. Então tá. Mas... Já vamos deixar marcado no Já tá final marcado. aqui. Mas e eu falei, cara, que exemplo, porque aquela coisa assim, nós não somos só trabalho. Isso aí. Se a gente come um churrasco junto, quer dizer assim, eu tô querendo ser teu amigo também, de verdade, né? Então, a gente tá muito carente disso. A gente tem muitos e muitos contatos como nunca, mas menos amigos, eu acho, também do que nunca, né? Amigos de verdade, Sem assim. dúvida. Genuínos, né? Desinteressado, né? Então, eu achei muito bacana essa reflexão. Muito bom. Senhoras e senhores, Rita Fagundes, Eduardo Schmitz, palmas para os nossos convidados. Ó, Muito Tinha. bom. vocês gostaram? Amém. Demais. Bom. Obrigado, foi bom. top. Nossa, muito bom, obrigado mais uma vez. Acho que estava top demais, né? Bom dia. Eu já falei, pra mim foi uma aula. Sério. Muito bom mesmo. Isso, obrigada. Muito bom. Obrigado por mais conexões, né? Se vocês quiserem ser nossos amigos. Churrasco lá. Já Aceitamos. Lá no condomínio, né? Isso aí. Ele não contou que ele fez e convidou os meus colaboradores também. Nem consegui curtir no Instagram. Agora a gente vai encerrar e a gente vai continuar Como que é aquele nosso jargão? Rapaz!
Chamar o Retinho aqui. Agora é verdade, né? Agora eu lembrei o Léo, né? Verdade. Espera cortar o microfone. Não, isso aí foi uma forma de vingança, assim, né? Bem sutil. Vingança é um sentimento muito humano. Que fechamento, hein? Muito bom. Que fechamento. Lacrou. Pra mostrar que a gente é humano, né, Rita? Mostrar que Claro. é só a que parte show. boa, né? É luz e sombra. Então tá. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Ó, acompanhem as nossas redes sociais. A gente vai ter 4 episódios referente ao Salt Summit. Esse foi o primeiro. Tem mais 3 pela frente. Então, ó, papel e caneta na mão que vem muita coisa boa por aí. Valeu pela audiência. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.